Gatas, estamos aqui com mais um podcast Andrômeda 40+, sempre feliz da vida, porque já nasceu assim, né, bem? Só que não, mentira. Vamos lá, pedidinhos, deixe o seu like, se inscrevam, porque a gente precisa, amor, é 0800, não paga. Cai o dedinho? Também não. Então vamos se ajudar, porque as mulheres se ajudam. Chegou a hora de provar que você ajuda uma outra mulher. Vamos ver, Mulheres na Ação. Estamos com uma 30 menos. Tá bom, Brasil? Vai entender esse programa, gente? Tô tentando entender. Pedir pro universo explicar, porque tá difícil. Casada, mãe. Ela é treinadora sistêmica de alto impacto. Louca para saber o que significa isso. Estamos com Bianca Ogata. Seja muito bem-vinda, gata. Que honra estar aqui com você para poder falar um pouco mais sobre o que significa ser treinadora sistêmica de alto impacto. Menina, que nome é esse? Nunca tinha ouvido falar. É uma junção, porque eu tenho comigo, durante toda a minha carreira como treinadora, sempre esse princípio da origem, até por ser oriental, sempre essa questão da origem, mas a origem pela origem pede muitas vezes uma inovação e aprofundamento. Então, sempre busquei muito por inovação, honrando essas origens. Então, eu trouxe tanto a minha origem do alto impacto, tanto quanto a terapêutica da sistêmica e o impacto que ela traz de uma forma muito significativa na vida das pessoas, né? Eu pude ver uma diferença imensa nos treinamentos e no novo formato de treinamento e formação de treinadores que a gente vem lançando no mercado de desenvolvimento humano, diferenças assim extremamente significativas na aplicação e nos resultados muito rápido. Por isso que esse alto impacto. Sim, que ele é tão importante porque ele te choca, né, com uma realidade, ele te coloca num enfrentamento, num confronto que não dá para negar aquilo que você vê. Mas não é só ver, você precisa se tornar algo a partir daquilo que você viu. E muitas vezes o que impede uma pessoa de se tornar aquilo que viu são crenças sistêmicas de pertencimento, ordem e equilíbrio. Então, quando a gente fala de um resultado a longo prazo, precisa sim de um start de alto impacto, mas precisa ir muito profundo para que aquilo se sustente a longo prazo. Gente, até me perdi. Brasil! Mulher, quando é você viu, dá uma rajada dessa que a gente fica tentando se achar. Oi? Filha, é loira? Ainda dá um disparate desse. Ainda bem que segurei na cadeira. Voltando. Consteladora. Sim, também. Então nós vamos falar, vamos primeiro falar da consteladora, né? O trabalho que você faz, porque conversa com essa treinadora sistêmica de alto impacto, é isso? Com certeza, é uma das principais bases. Então, vamos lá, gata, me conte sobre isso. Por que uma mulher precisa fazer uma constelação familiar? Por que uma mulher precisa fazer uma constelação familiar? Porque é um ser, né? Porque, olha, se uma mulher, ela, excepcionalmente por ser mulher, ela já traz em si uma profundidade e uma visão das relações que é diferente da polaridade masculina, né? Então, quando a gente fala assim, a profundidade do problema ou da solução, quem é que dá numa relação? Um homem ou uma mulher? Alguém sabe responder? Universitários, por favor, me ajude. Há quem acharia essa resposta machista por ser uma mulher. Mas observa bem, a profundidade de uma solução ou de um problema em todos os níveis de uma relação é a mulher. Quem nutre e sustenta a sabedoria ou a doença de uma relação, ou que a tratativa da criação pela visão sistêmica que uma mulher tem com seus filhos define muito de onde esse filho vai chegar. E quem dá essa profundidade é a mulher. Sem pela própria natureza da mulher. Então, uma mulher ela tem que buscar constelação exatamente para que ela coloque em ordem as suas funções, para que ela busque se realizar
de uma forma que honre o potencial dela, esse potencial criativo que manifesta tanta vida na vida, que é da nossa natureza feminina, né? Até para que ela se organize. Com certeza. Com certeza. Emocionalmente falando, né? Uhum. Porque às vezes ela vai carregar várias coisas que eu gostaria que você explicasse, porque muitas pessoas não conhecem o que é uma constelação familiar. Uhum. Sim. O que é mais assustador é uma terapia, não sei se é um sistema, não sei como a gente pode chamar. É um método. É um método que é muito falado hoje em dia, ainda bem, mas as pessoas não conhecem. Pelo menos desse canal, todas as vezes que eu fiz uma live com alguém que falava sobre constelação, vinha uma enxurrada de perguntas. O que é constelação familiar? Então a gente vai ter que começar literalmente do comecinho. O que seria uma constelação familiar? Show. Constelação familiar, então, é um método que quem sistematizou esse método foi o Bert Hellinger, um psicoterapeuta alemão. Embora já existisse há muito tempo com outras bases, como por exemplo a Virginia Satir, a doutora Thea, tem muitas outras bases que já tinha até o nome de constelação familiar. A Virginia trouxe como escultura familiar. Mas o Bert, ele, junto com toda a experiência dele, que ele era padre, depois ele foi estudar com os Zulus, então ele foi estudar esses ritos de passagem, essas posturas ancestrais, para que ele pudesse trazer isso de uma forma ocidentalizada para facilitar o entendimento e tornar isso muito mais acessível para mais pessoas. Então é um método criado, sistematizado na verdade pelo Bert Hellinger, disseminado pelo Bert Hellinger com o objetivo de colocar as nossas relações, as nossas funções em ordem, para que a vida possa fluir com mais harmonia nas nossas relações. Porque tudo na vida se trata de relações. A relação que você tem com a vida, a relação que você tem com o dinheiro, a relação que você tem com o marido, a relação que você tem com a mãe. E quando existe uma sobreposição dessas relações, as funções e as relações ficam problemáticas. Vamos dar um exemplo para que o pessoal de casa consiga entender e ver. Eu preciso fazer uma constelação familiar. Sintomas imprescindíveis que mostram que uma pessoa precisa de uma constelação. Quando a vida da pessoa está travada, ela faz e não sai do lugar, ou quando ela sabe o que tem que ser feito, mas não tem forças para sair do lugar. Quando a procrastinação, e a procrastinação não é só uma falta de vergonha na cara. Muitas vezes a procrastinação traz em si uma mensagem de que essa pessoa está carregando um peso tão grande e tão prejudicial que ela não pode ir longe carregando esse peso, porque senão isso vai fazer muito mal para ela. E ela paga com a saúde, paga com o sucesso, paga com as relações, então ela não pode ir muito longe. Então a procrastinação também é um sintoma que a pessoa precisa de uma constelação. Quando as funções estão em desordem, a esposa está agindo como mãe do parceiro, e isso está abrindo aí possibilidades de triangulação, traição, indisponibilidade emocional. Quando a pessoa não consegue se entregar numa relação ou atrai pessoas indisponíveis, é um outro sintoma. Quando a pessoa não consegue viver a própria vida com autonomia, vive numa dependência emocional, numa codependência emocional, não consegue nem sequer saber o que ela mesma quer para a vida dela. Ela tem que sempre buscar uma validação externa. Também é um sintoma de que essa pessoa precisa de uma constelação familiar. Quando ela não se dá bem com o pai ou quando ela não se dá bem com a mãe, tem uma relação conflituosa. Também, porque a relação conflituosa pode ser o sintoma, mas a constelação ela vai mostrar o que tem por detrás desse sintoma. É isso que a maioria das vezes elas perguntam. Minha filha, não tenho problemas com a minha filha. A gente tem atritos todos os dias. Ou o meu filho não quer mais falar comigo, num divórcio, ficou com o pai. Isso é muitas as perguntas que elas fazem. Essa resposta de um conflito geralmente advém de uma pergunta que a gente sempre faz numa entrevista sistêmica pré-constelação. Aonde a vida dói em você? Porque ninguém busca uma constelação quando a vida está maravilhosa, né? Imagina. Precisa de um problema. Sim. E esse problema é onde a vida está doendo em você. Aonde não está funcionando algo na sua vida.
E aquilo às vezes precisa ser tão extremo, capaz de ser tão grande que você não ignore. Então é um sintoma. E aí vem um pensamento terapêutico do constelador, do facilitador em constelação, que ele tem que diferenciar o que é a mensagem do mensageiro. A mensagem é o sintoma. Tem um problema, aliás, o mensageiro é o sintoma. Tem um problema com o filho, ou tem um problema com o marido, ou um problema com o dinheiro, um ciclo que se repete. Mas por detrás desse sintoma tem algo que precisa ser visto, lei do pertencimento, algo que precisa ser colocado em ordem, uma função que está em desordem, que é a questão da ordem, ou algum desequilíbrio entre dar e tomar, que é a terceira lei sistêmica. Então vamos falar um pouquinho dessas leis. Certo. Para que essa mulher, ela comece a enxergar ou entender, isso é para mim. No pertencimento, como que essa ordem, essa lei sistêmica do pertencimento pode afetar a vida de uma mulher? Vou dar alguns exemplos aqui. No pertencimento, às vezes essa mulher, ela teve um vínculo muito importante, ou com o primeiro namorado, ou ela chegou a ter um filho que não nasceu numa relação anterior, ou teve um divórcio extremamente problemático. Então são circunstâncias de pessoas que pertencem. Essas relações anteriores pertencem. Então se ela exclui a dignidade dessas relações que ela escolheu e foi escolhida, ela também está desonrando a autorresponsabilidade dela. A capacidade dela responder com a disponibilidade numa nova relação. Então quer dizer que ela não pode... Como que ela tem que se comportar? Como que ela vai entender? Assim, me divorciei e não tive mais contato com meu ex-marido, não tive filhos. Num divórcio, quando existe um casamento, é um vínculo indissolúvel. Tá? Então, a única forma que essa pessoa pode garantir que isso não vai prejudicar é ela respeitando a si mesma pela escolha que ela fez. Porque algo no sistema dela buscou algo no sistema desse ex-marido. E algo no sistema desse ex-marido buscou algo do sistema dela. Ali houve uma completude. Às vezes, duas pessoas precisam se relacionar porque dali vai existir força para olhar para algo que precisa ser curado naquela relação. E que ambos precisaram um do outro. E aquela relação às vezes cumpriu seu propósito. Aquela pessoa evoluiu um padrão e desconectou. Só que essa pessoa, essa mulher, precisou desse parceiro para chegar nessa evolução. E se ela não dá pertencimento, não reconhece que ele fez parte dessa evolução, ela não consegue se divorciar por inteiro. Ela se separou, mas permanece junto. Isso já virou um nó na cabeça dela, né? Você sabe. Você acabou de querer fazer. Resumindo, relações excluídas geram problemas de disponibilidade emocional. Aí vamos supor que essa pessoa excluiu 2 relacionamentos anteriores, vínculos significativos. Um que teve um filho e o outro que casou e divorciou. Ok? 2 relações. Aí ela quer ir para a terceira relação. Ela não vai inteira para essa terceira relação. Porque existem pendências emocionais nessas 2 relações aqui. Que criam bloqueios nessa outra relação. Porque o sistema não tolera a exclusão. E essa é a lei do pertencimento. Gata, se vocês prestarem atenção nisso, ela vai repetir olhando para vocês. Uma relação do passado, um vínculo extremamente significativo que você desonra, que você tira a dignidade sua de ter escolhido essa relação ou de ter sido escolhida para curar algum padrão seu e dessa pessoa, porque santos e demônios não se relacionam, padrão atrai padrão. Você tem plena convicção de que tem uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade na escolha que você faz. E se você não respeita os vínculos e as escolhas que você fez no passado, passando a assumir um papel de vítima agressiva, isso tira a sua disponibilidade numa próxima relação. Porque nada que você exclui vai ser passado de forma ilesa. Isso vai criar um padrão de um bloqueio numa próxima relação. Por isso que às vezes você vai ficar lá, eu tenho o dedo podre. Dedo podre, só muda o CPF. Não é o que você mais ouve? Uhum. Ai, gente, eu tenho o dedo podre. Ai, que essa fala você vai ter mesmo, viu? Já vai ter que fazer a constelação. Simples assim. Vamos continuar. Esse padrão de pertencimento, essa lei do pertencimento é em relação a parceiros anteriores, a parceiros e parceiras anteriores dos pais
também tem uma influência. Também a filhos não nascidos, precisa incluir Um aborto. abortos, vidas interrompidas, né? Chegou a nascer, mas viveu pouco tempo, também precisa ser incluído, precisa ser dado esse pertencimento para esses bebês, porque isso também gera uma expiação de culpa, que é o nome de um emaranhamento que a gente trabalha na constelação. A mulher, muitas vezes, talvez ela nem saiba que ela perdeu um bebê, mas em determinado momento, numa relação, começou a desenvolver um padrão de depressão, ou começou a desenvolver um padrão que não conseguia mais lidar bem com o dinheiro, com a sua autoestima. São sintomas que mostram uma expiação de culpa. Opa, o que aconteceu? Quando que isso começou? Aí quando a gente vê no campo, essa mulher sofreu um aborto e não reconheceu esse aborto. Então ela expia a culpa se sabotando na vida porque ela cometeu um aborto espontâneo, pode ter sido espontâneo. Sim, Mas sim. isso atua na consciência, porque é uma exclusão. E uma dúvida, e se essa mulher toma a pílula do dia seguinte? Fecundou, contou. Então, mas ela não vai saber, né? Se fecundou ou não. Mas aí Mas vai vamos... aparecer no campo. Precisa ver no campo. Aí a gente poderia falar de casos de inseminação também, que são vários que foram fecundados, muitas vezes. Sim, por favor, fale. Então e fecundou, o espermatozoide ali, o óvulo, fecundou, contou. Aquele bebê quer dê continuidade ou não, pertence. Então, existem muitos estudos sobre as gestações gemelares. É uma Sim. média de 60% a 70% das gestações são gemelares. E a mãe não sabe. Existe todo um estudo científico por detrás disso. Por exemplo, se uma mulher, ela sofreu um aborto, perdeu um bebê. O que a natureza faz para compensar? Geralmente, existe uma grande probabilidade da próxima gestação ser gemelar. Só que só nasce um. Então, esse bebê, vamos supor que fosse o primeiro, não é o primeiro, ele é o terceiro. Porque teve um aborto antes, a probabilidade de ser gemelar e é o terceiro. Isso atua de uma forma completamente diferente. Um filho ou uma filha que é terceira filha tem um padrão muito diferente de um primeiro filho. E aí ela tem uma mulher, por exemplo, a terceira filha. Essa terceira filha é mais do mundo. O funcionamento dela é diferente de uma primeira filha. A primeira filha, ou a quarta, ou a sétima, porque a gente sempre faz a contagem de 3 em 3. Primeiro, segundo, terceiro, o quarto volta a ser primeiro. O quinto volta a ser segundo. E o sexto volta a ser terceiro. Sim, tá? De entendi. 3 em 3. 3 trimestres, 3 na grade. Então, o funcionamento de uma mulher como terceira filha é totalmente diferente da primeira. A primeira, ela tem uma energia mais masculina. Então, ela tem mais os princípios de manter a honra ali familiar, de manter uma liderança familiar, de cuidar do futuro dos pais, por exemplo. Tem essa missão, os primeiros filhos. Os segundos já são mais cuidadosos. Se tem quem lidere, se tem quem pense nessa honra da família, então o segundo ele é mais cuidador, mais cuidadora. E o terceiro ele é mais livre, é do mundo. Ah, o terceiro é o melhor, gente. Só que se é um terceiro cuidado ali, criado como se fosse primeiro. Então é uma exclusão. Então essa pessoa, e se uma pessoa não sabe aonde é o lugar dela na família, essa pessoa não ocupa o lugar dela no mundo. Que coisa séria, hein? Muito sério. Muito sério. Olha isso. Se ela não sabe qual é o lugar dela na família, no mundo, piorou. Não sabe por quê? Porque existe um padrão. Principalmente até os nossos 7 anos, é criado um script de vida. Ali daquele núcleo familiar, onde você vive, os papéis que você adota, as histórias que você vive, as histórias que atuam em você sem que você tenha vivenciado, porque a gente carrega essa memória no nosso sistema. Então, todo esse script da primeira infância, se você não tem consciência, você vai replicar esse script em todas as relações da sua vida. No trabalho, nas relações amorosas, com o dinheiro, com os seus filhos. Deu ruim. Não, deu ruim não, porque nós estamos achando a solução aqui, minha filha. Nada é curado enquanto não for visto.
Você só vai conseguir melhorar um padrão na hora que você olhar para a raiz desse padrão e respeitar que esse padrão teve uma função. Então vamos supor que uma mulher, ela pensou a vida inteira que ela era a primeira filha. E aí de repente ela descobre que ela é terceira. Viu isso, essa mulher numa constelação, ela vai dar pertencimento a esses 2 irmãos ou irmãs que vieram antes dela, vai devolver o lugar que ela assumiu para eles e vai assumir o próprio lugar dela. A força, quando a gente ocupa o nosso lugar, é muito grande. Muda o jogo. Muda tudo. Então, tem um exercício que eu faço em alguns treinamentos sistêmicos, que vamos supor que essa pessoa tem tudo isso aqui de vida, tá? Todas essas castanhas aqui, elas representam a vida da pessoa. Toda a energia vital. E aí essa pessoa tem ali alguns campos da vida. Tem relacionamento, carreira, autoestima, filhos e espiritualidade. Vamos falar dessas 5 relações. E aí nesse exercício é muito interessante, porque a pessoa pega e vai colocando em cada área da vida o quanto que ela dedica da vida dela para cada relação. Sim. E na maioria das vezes que eu conduzo esse exercício, as pessoas ocupam só 50%, só pegam 50% de toda a vida aqui, ó. Então imagina que ela tá usando só 50% das castanhas. Ah, isso aqui. Aí eu pergunto, quanta vida tua você não tem vivido? Aí vive cansada, vive sem vitalidade, sem criatividade, sem entusiasmo. Tá, quanto da sua vida você está desperdiçando por não se dar conta das possibilidades que você poderia estar usando se você estivesse no seu lugar? Ela não se enxerga também. Não se enxerga. Olha que profundo. Gente, isso é muito profundo. Essa mulher tá tendo hoje uma aula de milhões aqui. Falando seríssimo, libertador. Eu gosto de uma analogia, é o seguinte, imagine que você está num oceano. Esse oceano, essa fonte ilimitada, essa fonte infinita ali de vida, está na sua frente, está à sua disposição. Qual o tamanho do recipiente que você bebe dessa fonte? É uma canequinha? É uma combuquinha assim? Ou é uma bacia grande? Quanto que você pega? Está ilimitado. É igual tempo. Todos nós temos a mesma quantia de tempo. Por que tem gente que faz muito mais da própria vida com o tempo que tem, sendo que é o mesmo tempo? Porque essas pessoas geralmente estão no lugar delas. Quando você não está no seu lugar, o tempo é escasso, as possibilidades são escassas, porque não existe vida fora do nosso lugar. Só existe vida no nosso lugar. Gente, vocês entenderam isso? Pelo amor de Jesus, agora um apelo. Vocês precisam fazer constelação familiar, gente. Porque é tudo que vocês vivenciam hoje. Porque eu sei, porque vocês me mandam nesse direct, o tanto de problema que vocês me mandam, tá tudo aqui. Tudo correlacionado de uma certa forma aqui. Essa depressão que não cura. Essa falta de ânimo que não cura. Não, aí você conversa com uma pessoa que, assim, trabalho horrores. Não trabalho. Então era pra ter um ânimo, né, gente? A gente que corre que nem uma louca aqui, tem um pique da Globo, agora a outra tem algum problema aí. É uma vida que tá ali bloqueada. Bloqueada, você falou a palavra. Tá bloqueada por quê? Porque a pessoa não tá na vida. Porque quem está sobrevivendo não está na vida. Fala isso olhando pra lá, gata. Quem está sobrevivendo não está na vida. E a abundância em todos os níveis, em todas as relações, só existe na vida. Se você repete um ciclo que a sua mãe vivia, que a sua avó vivia, então você olha para o passado, você está sobrevivendo, você não está criando nada novo, porque a vida é esse novo. A vida precisa de inovação. Se você não está inovando, você está repetindo. Se você está repetindo, você está olhando para trás. Se você está olhando para trás, você está sacrificando o novo, você está sacrificando o futuro. Chulape. Gente, ela veio aqui só pra dar. É amiga do Popó, será, gente? Não é possível. Ela veio aqui só pra dar
um chulape na gente. É alto uma impacto. corda. É alto impacto. É o alto impacto, gata. Já entendi tudo isso aqui agora. Agora deu ruim, Brasil. Deu ruim nada, deu muito bom. Libertador. Deu ruim pra dar bom. Deu ruim pra dar bom, é isso mesmo. Mas vamos lá. Até me perdi, né, gata? Óbvio. Com tanta coisa aqui. Essa mulher é um furacão. Jesus Cristo. Você... Como que funcionam os seus treinamentos? Aí essa pessoa tá te ouvindo, ficou interessada, quero fazer o treinamento da Bianca. Como que funciona? Qual o nome? Como que ela te procura? Como que ela faz para beber dessa fonte maravilhosa? Aí vai do tamanho da sede e do tamanho da disponibilidade para receber. Vamos supor que é uma mulher que tem um a despertar... pouca sede, tem muito e tem aqui que é o oceano inteiro. Isso. Aquela que quer para ela e quer vivenciar e realmente desenvolver recursos para ir para a vida. Aí eu tenho o Ânima. O Ânima é uma imersão para mulheres. Sexta, sábado e domingo. Mais de 15 dinâmicas para a gente trabalhar todas as esferas do feminino. Todos os padrões limitantes para ir para esse mais, para ir para essa abundância do feminino. Aí são 15 dinâmicas em um final de semana em imersão. Esse é o Ânima. Esse é o Ânima que é para ela, é para mulher. mulher. Para ela mesma. Para ela se curar, para ela se ver e falar, sou capaz e agora eu consigo dar conta e eu vou pro mundo. Isso. Mudei minha vida. Aí tem aquela mulher que depois que ela vivencia e passa pelo processo, ela fala assim, agora eu quero trabalhar com isso. É isso que eu ia falar. E aí me encontrei meu lugar no mundo, agora eu quero fazer algo com isso. Todas essas dores que eu vivi não foi em vão, vou colocar essas dores a serviço. Como é que eu faço para trabalhar com isso então? Aí vem a formação em constelação e mentoria sistêmica. Que aí é 1 ano de formação comigo. 1 ano. Tem a parte online e a parte presencial. 1 ano de formação, onde eu desenvolvo vários protocolos terapêuticos para a mulher e para os homens também, realmente terem ali todos os recursos que eles precisam para poder atender as pessoas com a seriedade e essa profundidade necessária. Porque a gente está lidando com o ser humano, com o destino do ser humano, com a família do ser humano. Não, e com uma dor que ele provavelmente sente e não reconhece. Isso. Não consegue dar nome para aquela dor. E acha que aquilo é a única forma de sobreviver, muitas vezes. Já acostumou, tá quentinho, né? Exatamente. Aqui eu sei viver. E aí é esse ponto que as pessoas que querem trabalhar com isso fazem a formação em constelação e mentoria sistêmica, que é 1 ano comigo. Mas tem pessoas ainda que querem um passo além. Fala assim, não, ok, eu já aprendi a trabalhar com as pessoas no individual, a fazer constelação em grupo, mas eu quero algo de mais impacto. Para onde eu vou? Aí eu tenho a formação de treinadores sistêmicos, que é 1 semana ali vivenciando todo o método de dinâmicas sistêmicas. Para a pessoa formar suas imersões, os seus grupos. Eu dou vários exemplos de treinamentos também. Você forma treinadores. Isso, treinadores sistêmicos. Sistêmicos, sim. Meu Deus, tem que falar sobre isso, gata. Larga o pau aqui. Que é o TS, que é quem realmente quer trabalhar com grupos, levando essa metodologia para grupos, a formação de treinadores sistêmicos. Sai de lá um treinador. Sai de lá um treinador. Sai de lá com a imersão montada de sexta e domingo, ou sábado e domingo, com programas de treinamento. Eu levo todos os formatos de treinamento que eu já apliquei. Na parte sistêmica, eu deixo esse protocolo lá para todos os meus alunos. Gente, quantos alunos? Formados no TS? A primeira edição do TS, ela foi em 2020, janeiro de 2020. Meu Deus, o ano da pandemia. No ano da pandemia, teve lockdown em março. Então, essa formação, ela já nasceu me mostrando a força da gente estar no nosso lugar. Se eu tivesse adiado, me vendido para aquele discurso barato de não sei se estou pronta, eu teria deixado de fazer muita coisa nesses 3 anos. Então, ela já me mostrou que se comprometer com a vida é levar a sério o tempo das coisas. Os projetos têm tempo. E o tempo do TS nascer foi em janeiro de 2020.
Então ali eu formei 20 treinadores, depois eu voltei em agosto de 2021 por conta da pandemia. Sim. Aí tiveram mais 20, fazia turmas com 20. Depois teve mais uma turma em dezembro de 2021, aí tinha uns 30. Então aí eu tô falando de Não, 90. só foi crescendo. E aí depois eu fiz uma... Eu tava grávida por mais 20, quando foi em Grávida, 2022, Jesus. março de 2022. Depois em setembro de 2022, foi em setembro? Não, foi em dezembro de 22. Aí eu tinha 50 treinadores sistêmicos ali. Então a gente já tem uns 300, né? Aí em 2023 toquei em março e setembro, mais 2. Então deve ter uns 300. 300 treinadores. Treinadores, gato, vocês estão entendendo? Treinadores. Não é a pessoa que passou pelo sistema. Quem passou pelo sistema, primeiro é o ânima. Pra deixar bem claro, que você vai vivenciar todos os seus traumas, o que te prende, e ela vai falar pra você, é isso aqui, agora vai pro mundo, gata, voa, loucamente. Caso você se interesse, aí vai ter o que você vai trabalhar com isso, não que você vai ser treinadora. Aí se você quer trabalhar com isso, é a formação em constelação e mentoria sistêmica. Que é no 1-a-1 e no grupo de constelação. Que é 1 ano. É 1 ano. Aí tem gente que tem sede demais. Aí eu falo que de mais avançado na sistêmica eu tenho é o TS. Que é a formação dos treinadores sistêmicos. Que esse que é 1 semana presencial comigo. E quantas horas, hein? Começa... Dá umas 70 horas em 1 semana. Meu Deus. Pancadão, hein? É intenso, é intenso. Ali, minha filha, é quase Ibope, tô achando. E aí quem fala assim, mas agora eu quero uma base corporativa de alto impacto, junto com a sistêmica, aí vai pro IFT. O que seria o IFT? É o Instituto de Formação de Treinadores. Esse, quem idealizou e trouxe para o Brasil esse formato foi Masaru Gata, meu pai. Maravilhoso, sou suspeita para falar, gente. Nem me peço opinião. E ali foi muito interessante essa história, porque ele, como um pai mentor, ele é um grande líder. E eu sempre falei isso para ele, líder não forma seguidor. Teve um momento da minha vida, em 2015, eu cheguei nele e falei assim, eu já trabalhava no IFT. Falei, eu quero descobrir o meu caminho. Eu preciso descobrir o meu caminho. Porque eu não quero chegar lá na frente, viver uma vida de dedicação a esse ecossistema do IFT e me questionar se eu queria ter feito algo diferente. Você não merece esse questionamento e nem eu. E aí eu falei assim pra ele, eu vou pra Ásia. Eu vou passar uma temporada lá na Ásia. Logo ali, né, Brasil? Logo ali. Eu vou estudar nas maiores fontes de tudo aquilo que eu acredito. E eu vou criar o meu método. E se eu sentir que eu realmente, se a missão da minha alma é ser treinadora, eu vou voltar e eu vou criar o meu método. E se me for permitido viver o meu método junto com o seu método, vai ser a maior alegria da minha vida. Mas eu não posso viver uma vida sem me questionar. Eu preciso me questionar. Foi uma das maiores constelações da minha vida. Não, eu acho que é a maior, juro. Se cair, tava com tudo prontinho, né, gata? Vamos combinar? Tava pronto. Mas eu não ia me respeitar se eu seguisse. Olha a consciência. Eu Tem não noção? ia, nem meu pai. Porque eu sempre falei isso. Você é um grande líder. Ele é. E Muito. você é um grande líder que você não vai formar a tua filha como seguidora. Meu pai sempre respeitou muito. Imagina, eu peguei um mochilão, fui sozinha pra Ásia. Sozinha, ele nem questionou. Falou, o que você quiser fazer, eu tô com você. É, porque ele não é desse mundo, você Não sabe, é. né? E eu tava Ele lá não na é. Índia, eu liguei pra ele, e ele sempre muito curioso, né? Eu tinha ficado 21 dias lá, sem telefone, sem conversar com ninguém. Matou Aí quando eu o pai. peguei o telefone e consegui ligar pra ele, eu falei assim, criei meu treinamento. Nossa. Ele, o que você criou? Ele se chama Anima. E é só pra mulheres. Aí ele Na falou assim, Índia. eu sei que é só pra mulheres, mas você vai dar um jeito que eu quero estar com você.
Que pai, gente. Até a Vou te falar. pandemia, ele esteve em todas as edições. Veio a pandemia, aí eu realmente falei, ó, deixa eu seguir, porque preservar a sua vida, Pelo né? amor, É. né? Foi. Apesar que está tinindo, como diz ele. Pra tá tinindo, vamos preservar pra você continuar tinindo, né? E foi um movimento muito importante, porque no início da minha carreira como treinadora, como desde muito cedo eu tô dentro do IFT, né? Imagina, Nasceu lá dentro, né, nasci amor? lá. E aí, nessa trajetória, por muito tempo, quem liderou a minha carreira foi a filha. E no momento que eu criei o Anima, eu falei, não é a filha que lidera a minha carreira mais, agora é a mulher. Que arraso. Essa é a melhor frase, gente. Da bosta, interrompi. Depois de dar um jeito. Dá um jeito de editar. Não dá nem pra editar. Ele agora não deixa nem editar, esse homem. Credo. Ai, Marcos, tá muito radical, viu? Cá pra nós. Porque, olha, achei o máximo isso. Esse foi um É a ponto de virada. mulher. Esse foi um ponto Se de virada. vê, já não continua sendo filha, ok. Sim. Só que quem trabalha é a mulher, Uhum. não é a filha. E esse é o ponto nas nossas relações. A gente tem uma hierarquia. E o que significa ser adulta? É quando a mulher tá ali liderando a vida. E não mais aquele pertencimento infantil. Enquanto eu respondesse a vida como filha, eu não ia conseguir sustentar um casamento de um amor maduro. Porque ia ser a filha liderando um casamento e não a mulher. Então ia ser uma filhinha do papai. Não, e ainda podia dar muito mal, né? Oh. Porque esse marido podia não ser característica de pai. Sim. E foi muito interessante porque quando eu voltei da Ásia, eu reencontrei o Bruno. Eu já conhecia o Bruno. Ah, você já conhecia? Já. Ah, E quando eu voltei da Ásia, um ano depois que a gente se conheceu, ele foi fazer o IFT. ah. E ali a gente já se conhecia, já rolava ali uma Mas coisa olha velada, mas assim. rolava, né? E naquele ele é um momento, fofo, ele é. cara. Ele Olha, é. eu sou muito fã do seu marido. Ele é. Ele é muito humano Muito. e muito novo pra ter toda essa sabedoria. Que o espírito dele tem uns 90 anos. ancião. É um ancião, É um é ancião. um Buda. Ele é. E é mesmo. Posso falar no dia a dia, porque eu, muitas vezes, eu sou aquela mulher com aquela virilidade que quando fala, falou e vai pra cima e faz, acontece. Ah, nem deu pra perceber, coitado. Olha, você acha que deu pra perceber que ela vai pra cima? Imagina. Mas ele com toda a sabedoria dele, ele nunca me confronta. Ele vem e fala assim, eu tô com você se você precisar de força, mas eu tô ainda mais com você se você precisar de um colo. Ai, Bruno, cachorro. Só pra deixar a gente só fã, entendi. Ele sabe me desarmar. Esse é o esperto, viu? Ele sabe me desarmar e ele sabe me respeitar no meu arquétipo como mulher, como eu sou. E também cabe a mim essa questão de saber que muitas vezes o que funciona num trabalho é o que funciona no trabalho. Mas quando eu chego em casa, vem o meu lado mocinha, sabe? Olha que a gente tava falando isso. Tem a num hora de outro rugir, podcast. mas tem a hora de miar. Então, essa mulherada não tá sabendo. Não sei se te procuram muito com esse yang muito alto. Muito. Totalmente. Falo, gente, 2 pitbulls não se beijam. Não. Precisa ser uma Lessie aí, precisa ser um pitbull. Então, alguém precisa virar Lessie, de preferência você, né, gata? Porque senão outro virar Lessie vai dar ruim. Dá ruim. Dá Porque muito. Sabe que tem um livro maravilhoso que o Bruno leu e ele me indicou. É um livro para homens, que é A Jornada do Homem Autêntico, David Deida. Uma das maiores referências quando fala de energia feminina e masculina. E nesse livro Como que é o nome mesmo? é A Jornada do Homem Autêntico, David Deida. Ele fala assim, o David Deida escreve, a forma que um homem penetra a sua mulher é a forma que esse homem penetra no mundo. Gente,
E aqui eu não quero ficar hétero-exclusivista, não, tá? Porque também essa mesma dinâmica acontece em relações homossexuais. Claro, Só troquem quando eu falo homem para energia masculina, mulher para energia feminina. Porque a dinâmica de energia feminina e masculina em relações homossexuais é a mesma. Então, a forma que o masculino penetra o feminino é a forma que esse masculino penetra no mundo. E nesse momento, quando ele me trouxe essa leitura e eu li, e aquilo me tocou de tal forma, eu falei assim, eu não posso nunca, por um excesso de energia masculina, tornar disfuncional a forma que o meu parceiro vai para o mundo. Porque eu sou desequilibrada na minha energia feminina e masculina. Eu não posso fazer desse desequilíbrio um desequilíbrio nele. Porque isso vai refletir, inclusive, na moral que ele vai ter como homem para os meus filhos. Então, ali eu dei um passo para trás, eu falei assim, o que funciona no trabalho não necessariamente é o que funciona na relação. Não funciona. Não, eu acho que nunca funciona. Eu, sinceramente, acho que... Não funciona. No trabalho é uma coisa e na relação tem que ser outra, mas muito diferente. E esse equilíbrio, essa completude da mulher... Porque qual que é o problema da mulher yang? Ela se identifica tanto com o status do masculino que esconde muitas vezes suas mais profundas carências em relação à mãe, a ruptura com a mãe, que ela precisa se autoafirmar, ela precisa se inflar muito para esconder aquela menina que chora dentro dela. Então ela não é uma mulher completa. Uma mulher extremamente yang não é completa. O que significa o yang? Muito fogo que secou a água. Então o excesso de fogo que seca a água. A água do feminino, do sentir, da intuição, da conexão com o corpo, da sexualidade, da sensualidade, da criatividade. Então tem muita mulher que tem muito orgulho de dizer o quanto que é masculina. Acho isso horrível. E aí, o que acontece aqui? E aí, então, não é uma questão... Uma mulher completa, ela tem sim bastante energia masculina, mas ela tem que ter a abundância da energia feminina, porque quando ela precisar subir, aqui abaixa aqui naturalmente, numa homeostase perfeita. Agora, a mulher que se identifica muito aqui, não tem aqui, nunca vai ter esse balanço. Então, o que funciona no trabalho, que é mais yang muitas vezes, precisa equilibrar quando chega nas relações. Então eu trabalho muito com esse conceito do feminino completo, da mulher completa, que tem as duas abundantemente, para não ficar nessa uma alta que consome a outra. Precisa mais? Já resolvi toda a sua vida, gata. Tenho certeza absoluta. Eu duvido, porque se tiver, assim, em dúvida do que fazer, já vai se achar. Se tá com problema, precisa resolver para ir pro mundo, já tem aqui. Aí se já quer ir pro alto impacto, também tá aqui. O que mais você precisa? Tudo 0800, hein? Você vê? Sortuda! Já vai virar o ano, olha, em abundância. Quando temos vagas para os seus cursos. Vamos lá. Bom, em janeiro a gente retoma com o presencial do Anima. Dia 28 de janeiro começa, 28 a 30 de janeiro. Em São Paulo, Guararema, São Paulo. Em imersão. De sexta a domingo. Depois de janeiro, em março, de 10 a 15, vai ter o TS, que é a formação de treinadores sistêmicos. A formação em constelação, as pessoas podem entrar a qualquer momento. Ela roda... Como que ela faz? Só entrar em contato... Tem na bio do meu Instagram, tem lá tudo certinho nos meus destaques, tem lá todas as informações de como que é, para quem é, quanto custa, ou com quem eu falo para me inscrever. Então, tá tudo bem descrito lá. E a pessoa, quando entra, ela vai ter acesso a um conteúdo gravado, 3 encontros por mês ao vivo comigo, alguns cursos lá, tanto sabedoria sistêmica, relacionamento de valor, agora visão sistêmica. Periodicamente eu gravo cursos de consulta para aprofundar nos temas. Então, tem cursos gravados, 3 encontros ao vivo e workshops de constelação ao vivo também, para as pessoas verem na prática como que é. Então ela entrou, ela tem acesso a 1 ano, recorrentemente a 3 encontros por mês, mas tudo gravado. Tá esperando o quê para entrar?
Eu fiz minha parte, ela fez a dela. Agora se coça, faça a sua, gata, pra já começar 2024 com tudo certo, cada coisa no seu lugar, tudo devidamente equilibrado, o seu yang, né? O seu fogo com a sua água, porque senão, sinto dizer, mais um ano vai dar ruim, não vai sair do lugar, corrida do rato, sofrimento. Quer ficar nesse lugar? Não, né, amor? Vamos lá, se coça, levanta a bundinha. Aqui, as instruções todas feitas. Agora é com você, que nós já fizemos a nossa. Bem feito, inclusive, hein? Adorei. Bem feitíssimo. Quer deixar algum recado? Quer deixar algum dizer para essa mulher? Alguma coisa? Fique à vontade. Com certeza, uma das maiores fichas que me caiu nesses anos trabalhando a sistêmica é que uma mulher, ela recebe aquilo que ela se permite receber. E isso tanto para o positivo, tanto quanto para o negativo. Quando ela acredita em algum nível que merece algo a mais, ela não vai tolerar o que é algo a menos. Então, a maior prova de amor próprio que uma mulher ela pode fazer na sua própria vida é desenvolver um senso de merecimento abundante. E o senso de merecimento de uma mulher está intrinsecamente ligado ao quanto essa mulher conseguiu tomar a sua própria mãe. Porque o merecimento vem da mãe. Por quê? Porque a maior dedicação da nossa vida, o maior servir para que a nossa vida exista, foi o sim que a alma da nossa mãe nos deu. E se o servir da nossa mãe não foi o bastante, nenhum outro servir vai ser o bastante, nem o seu próprio. Então, quando nós tomamos essa dedicação da mãe, da alma da mãe, nós expandimos o nosso receber, que é o verbo do merecer. Merecimento e a capacidade de receber andam juntos. Então, se você recebe da mãe, você se abre para receber da vida, portanto, você evolui o seu senso de merecimento. O caminho da abundância é através do desenvolvimento de um senso de merecimento. E nós, como mulheres, temos o poder de multiplicar. É isso que uma mulher faz, ela multiplica. Então, que você multiplique abundâncias a partir de um feminino abundante. É o meu desejo para vocês. Arrasou, Brasil. Vai pegar meu lugar. Ah, não. Rasante essa mulher, apaixonada por ela. Puta merda. Ainda bem que pode falar palavrão. Escolha uma mulher que te representa. Temos várias aqui. Uau. Ah, eu acho que é a Frida. Fridinha tá... Minha filha... Foi uma mulher disruptiva, né? Muito! Você vai pegar a Índia. Traz pra mim aqui. Coloca a Frida do seu lado. Que a gente sempre termina com uma mulher que te representa. Ai, amei! Não é? Demais! Frida, que orgulho pra você, hein? Se estivesse viva aqui, você ia estar tinindo, gata. Gente, felicíssima da vida, assim, que conteúdo. Gente, quem tem conteúdo tem, quem não tem, desculpa, não vem sentar aqui, perdão. Não é sobre ser egoísta, não é isso. É sobre trazer algo que vai acrescentar para vocês. Por isso que eu escolho muito a dedo quem sentar nessa cadeira. Porque vai ter história, vai ter conteúdo e vai fazer uma mudança de vida para vocês. E esse canal é sobre isso. É sobre transformações. Você é capaz. Você pode. Ela acabou de dar assim, uma fonte para você, um oceano inteiro. É só vocês agora irem atrás, pegar o Instagram, corre lá, ela vai estar lá à disposição. Olha que bênção. Fechamos o ano em grande estilo. Ai, desculpa, Brasil. Gratidão. Gratidão. Você arrasou. Obrigada. E conteúdo maravilhoso. Essa mulherada vai começar 2024, minha filha, arrasando. Abundantemente. Abundantemente. Porque elas podem. É isso. E é isso que a gente faz, Marcos, querido.